Dinossauros. Um tema real e histórico que confunde a realidade com a ficção. Afinal, é necessária uma dose razoável de imaginação para ver a Terra sendo coberta e disputada por feras gigantescas de sangue frio e que hoje tem como parentes distantes pequenos lagartos e aves como a galinha. Por sorte, não tivemos que disputar a sobrevivência no meio com essas máquinas de matar, e talvez seja justamente por isso que parecem tão míticas. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Veja agora as 4 descobertas recentes mais surpreendentes sobre dinossauros. Quase todos os dinossauros tinham penas. Quase todos os dinossauros provavelmente eram cobertos de penas, é o que sugerem os fósseis siberianos de um dinossauro emplumado de 2 pernas datado de cerca de 160 milhões de anos atrás. Nas últimas 2 décadas, descobertas na China produziram pelo menos 5 espécies de dinossauros emplumados, mas todos eles pertenciam ao grupo de terópodes de dinossauros raptores, ancestrais de pássaros modernos. Agora, em uma descoberta relatada por uma equipe internacional da revista Science, a nova espécie de dinossauro encontrada indica que as penas estavam em todos da família. Isso porque o corredor de 2 pernas recentemente desenterrado de 1,5 metro de comprimento era um dinossauro ornitísquio de bico, pertencente a um grupo ancestralmente distinto das descobertas de terópodes passadas. Provavelmente isso significa que o ancestral comum de todos os dinossauros tinham penas, diz o autor principal do estudo, Pascal Godefroy, do Instituto Real Belga de Ciências Naturais em Bruxelas. As penas não são uma característica apenas dos pássaros, mas de todos os dinossauros. Os fósseis, que incluíam 6 crânios e muitos outros ossos, ampliam bastante o número de famílias de dinossauros com penas macias, mentiras e finas, neste caso indicando que as plumas evoluíram das escamas que cobriam répteis mais antigos, provavelmente como isolamento. Além de suas penas, essa espécie também tinha escamas, especialmente arqueadas, que apareciam em linhas em sua longa cauda. É realmente fantástico que dinossauros com penugem sejam encontrados fora da China, diz o paleontólogo Jacob Winter, da Universidade de Bristol, no Reino Unido, que não estava na equipe da descoberta. O material e os espécimes são nada menos que fantásticos. Sua idade e número elevado são raramente esperados. Essa espécie acrescenta uma nova dimensão à compreensão da evolução das penas, diz Winter, apontando para o fato de que os 3 tipos de penas encontradas como impressões com os fósseis são diferentes das vistas em dinossauros emplumados ou pássaros modernos. O que exatamente todas essas penas diferentes fazem? Eu não sei, ninguém sabe ao certo, diz Godefroy. Esses animais não podiam voar, e isso é tudo que podemos dizer. Pulgas enormes. Há cerca de 200 milhões de anos a Terra era dominada pelos dinossauros. Hoje os seres humanos reinam sobre o planeta, mas ambos foram e são vítimas de uma minúscula espécie, as pulgas. A diferença é que enquanto as sugadoras de sangue atuais medem no máximo 5 milímetros, os dinossauros enfrentaram espécies de até 2 centímetros de comprimento. Os fósseis mais antigos de pulgas já encontrados mostram sem dúvida seu papel de ectoparasitas de dinossauros. As pulgas gigantes pré-históricas foram encontradas por paleontólogos chineses e franceses que estudaram 9 fósseis retirados em escavações na Mognola Interior e também na província de Liaoning, na China. A descoberta é particularmente importante pela dificuldade de encontrar fósseis preservados de insetos ectoparasitas. As fêmeas das pulgas ancestrais mediam mais de 20 milímetros, enquanto os machos tinham quase 15 milímetros, em comparação com o máximo de 5 milímetros das pulgas atuais. As pulgas pré-históricas não tinham asas e, ao contrário de suas descendentes, não podiam saltar e tinham bocas comparativamente menores. Mesmo sem esses atributos, elas eram extremamente adaptadas ao seu nicho ambiental. Tinham patas que as habilitavam a agarrar-se em répteis pelos pelos ou plumas, cujo couro era perfurado com um sifão longo e serrilhado para extrair o sangue. Os insetos eram tão bem-sucedidos que, quando os dinossauros desapareceram da face da Terra 65 milhões de anos atrás, elas suavemente se adaptaram para sugar o sangue de mamíferos e aves, diminuindo o tamanho no processo. O estudo, chefiado por André Niel, do Museu Nacional Francês de História Natural em Paris, foi publicado em 2012 na revista científica britânica Nature. Extinção aconteceu de forma lenta. Os dinossauros podem ter sua história mudada bruscamente. A principal tese científica da extinção desses répteis incríveis parece estar equivocada. Talvez os históricos ventos cataclísmicos não foram a única razão, mas parte determinante de um processo que já vinha acontecendo por milhões de anos e enfraquecendo os dinossauros. Apesar dessa nova teoria não ser tão nova assim, um estudo divulgado fez a hipótese ganhar um novo fôlego graças às novas evidências. Estudos limitados.
Batendo de frente com a tese do asteroide gigante e mostrando falhas nesse estudo, alguns pesquisadores afirmam que a linhagem de dinossauros não foi interrompida de uma hora para outra. O processo se deu de forma lenta e que isso se arrastou por milhões de anos, antes da extinção do Cretáceo-Paleógeno. Estudos anteriores foram bastante simples, diz Manabu Sakamoto, paleontólogo da Universidade de Reading e autor principal da nova teoria. Dando continuidade à pesquisa através de um procedimento mais profundo e rigoroso, Sakamoto e seus colegas mediram o número de vezes que novas espécies de dinossauros surgiram, conhecidos como eventos de especiação. Sobre os estudos anteriores, ele garante: eles, os criadores da antiga teoria, contaram o número de espécies de dinossauro em cada era ou intervalo de tempo para ver quais prosperaram ou sumiram, e em quais momentos. Para ser honesto, essa não é uma abordagem muito estatística. Dentro da escala de tempo geológico, a grande ascensão da diversidade de dinossauros aconteceu durante o Triássico e Jurássico. Já no início do Cretáceo, a especiação começou a parar, e em meados do Cretáceo, a taxa de evolução desses animais sofreu uma grande queda. E a queda continuaria a acontecer por milhões de anos, antes do impacto da cratera, que data exatamente da mesma época que o desaparecimento dos dinossauros no registro fóssil e foi tida por alguns como clara evidência de que o impacto gigante desencadeou a extinção. Sobre a extinção se tratar de um processo lento, Sakamoto afirma: novas espécies não estavam surgindo tão rapidamente quanto espécies foram extintas. Isso tornou os dinossauros vulneráveis às mudanças ambientais drásticas, especialmente a algo como um apocalipse. Fatores da lenta extinção. As coisas que podemos modelar são bastante limitadas, mas podemos dizer que durante o tempo em que observamos o processo de desaceleração se tornar um declínio real, o mundo estava passando por algumas mudanças bastante drásticas. Esses fatores incluem a dissolução do supercontinente Pangeia, a atividade vulcânica prolongada e um grande episódio de resfriamento global. Passado, presente e futuro. Aqueles que não enxergam motivos para utilizar ferramentas atuais no estudo, fica a informação de que os dinossauros não foram mortos de uma única vez, indo desde a mudança ambiental e erupções maciças e culminando no asteroide, e a lembrança de que essa antiga trajetória pode ser um relato atual do rumo do nosso planeta. Vivemos em um mundo onde nos deparamos com níveis sem precedentes de extinção quase diariamente, garante Sakamoto. Observando o exemplo dos dinossauros, isso pode significar que estamos deixando nosso mundo vulnerável a uma extinção em massa, dado algum tipo de evento catastrófico. Ao interferir eventos que aconteceram no passado, podemos dizer algo sobre o nosso próprio futuro. Mamíferos e dinossauros viveram juntos. A era mesozoica, entre 252 e 66 milhões de anos atrás, é chamada de Era dos Dinossauros. Até pouco tempo, os paleontólogos acreditavam que os primeiros mamíferos do período eram apenas bichos voadores que viviam no escuro e comiam insetos. No entanto, cientistas comprovaram que havia uma grande variedade de mamíferos naquela época. Pesquisadores da Universidade de Chicago e o Museu de História Natural de Pequim publicaram em 2017 na revista Nature um artigo descrevendo essas criaturas curiosas. Alguns desses animais nadavam como lontras, outros fuçavam beiras de rios como os guaxinins, ou cavavam os ninhos de insetos como os tamanduás. Portanto, não existiam apenas pequenos mamíferos voadores, eles estavam por todos os lugares, inclusive fugindo de dinossauros predadores. Cientistas encontraram fósseis diferentes na região nordeste da China. Estavam preservados em uma colina e são datados de cerca de 160 milhões de anos. Os paleontólogos examinaram esses esqueletos que traziam ainda vestígios de pele e cabelos. À medida que novos fósseis foram examinados, os cientistas redesenharam outra árvore genealógica dos mamíferos, pois os animais descobertos eram desconhecidos. Todos os mamíferos vivos estavam divididos em 3 ramos principais: os plátipos, que são os mais antigos e colocam ovos; os marsupiais, que desenvolvem os filhotes em bolsas acopladas ao corpo, como cangurus e gambás; e os placentários, que crescem no útero da mãe e representam grande maioria das espécies vivas de mamíferos. Alguns dos fósseis de mamíferos recentemente descobertos pertencem a esses 3 grupos. Outros pertencem a ramos que ninguém conhecia antes e por isso a necessidade dos cientistas em publicar a descoberta. Um exemplo desses mamíferos quase desconhecidos é o Volaticotherium, um animal que tinha a habilidade de deslizar pelos ares, como um voo baixinho e lento, como se planasse feito avião. Os cientistas estimam que ele viveu na Terra há 160 milhões de anos. Os pesquisadores acreditam que o Volaticotherium não voava sozinho por aí. Os paleontólogos agora estão estudando outras 2 espécies de mamíferos planadores: o Maiopatagium furculiferum e o Vilevolodon diplomylus.
Eles deslizavam nos ares e pousavam levemente nas árvores para comer frutas. Segundo os cientistas, essas espécies conseguiram de certa forma as primeiras asas entre todos os mamíferos. Não era exatamente uma asa, parecia uma capa de super-herói. Mesmo assim, conseguiam fazer aqueles voos baixos e lentos. A capacidade de deslizar entre as árvores permitiu a encontrar eles alimento inacessíveis a outros animais terrestres. Os mamíferos planadores tinham uma dieta à base de sementes, flores, frutas e outras partes moles de plantas. Os cientistas concluíram que os mamíferos planadores sobreviveram por um bom tempo na era Mesozoica, derrubando aquela ideia de dinossauros reinaram absolutamente no período. Eles tinham companhia de animais fascinantes e espertos. Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre essas coisas a respeito dos dinossauros? Deixe pra gente a sua opinião aí nos comentários. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.